Já estou aqui com o Eduardo, CEO e cofundador da B25. Eduardo, seja muito bem-vindo aos Startupeiros. Obrigado, o prazer é tudo meu. Prazer nosso recebê-lo. Estou curiosa para saber o que é a B25 no mercado, Eduardo. Legal. A B25 é uma startup que nasceu há 4 anos atrás, 4 anos e 2 meses exatamente, pensando em resolver o problema de educação financeira de uma forma total, né, e colocando empreendedorismo e socioemocional. Eu, como sócio fundador, identifiquei junto com alguns parceiros meus, pedagogos importantes e pessoas que entendem de gamificação, que a gamificação é um modo de você prender a atenção da criança, gerar um conteúdo lúdico e começar na base. Porque quando você ensina educação financeira para uma criança de 5, 6 anos e conforme isso ela for evoluindo, você diminui os impactos negativos que é causado pela má consciência financeira e você gera um valor para a sociedade. Nossa, bacana, porque você fala de uma geração nativa digital e que já nasce inserido, a gente já vê crianças pequenas dominando tablets, smartphones e tal. Então tudo isso é você conversar com a criança de uma maneira a levar aprendizado através de um instrumento que para ela é útil, né? Que para ela chama atenção e prende a atenção. Perfeito. E além de você resolver a dor da criança de uma forma qualitativa, onde as crianças elogiam a plataforma, os pais também resolvem uma dor, porque hoje muitas das dores dos pais que tecnologia eu uso, porque eu tenho que dar celular, mas eu preciso controlar. E nós propusemos uma tecnologia saudável, que educa financeiramente, que ele aprende a simular a vida real, poupar de uma forma consciente, desde o primeiro produto, que é o Bolodin, que o bolo vai crescendo, até o produto dos adultos, que é o metaverso. Então, a família inteira ela é beneficiada e sim, a criança é a principal. Sim, e a dor de mercado foi identificada em que momento? Quando a gente tem esse boom tecnológico, como foi o processo de ideação e essa dor? Na verdade, eu brinco que a empresa tem 4 anos, mas a ideação tem 7, né? Fiz pesquisas fora do país para trazer algo que nem lá fora tem, de uma forma lúdica, resolvendo desde a dor do professor, de uma maneira lúdica, onde eles adoram, até o pai, que ele é beneficiado com masterclass para a família. E eu trabalhei em 7 bancos, né, e na área comercial, e eu sempre, quando eu fazia uma consultoria, eu via a reclamação do adulto. Pô, se eu tivesse, Eduardo, uma educação financeira, como você estava me explicando desde criança, eu era outra pessoa. E aí quando você vê essa dor, essa reclamação frequente, você fala, peraí, aí tem uma dor. Sim. E a gente sabe que quanto antes você ensina a educação, mais efetivo é o resultado no futuro. Não, com certeza, é determinante para que uma geração que conversa cada vez mais com outras gerações do mercado de trabalho já entre com esse espírito, já entre com esse tipo de conhecimento que muitas vezes é determinante, né? Para a escolha da profissão, para a permanência também no mercado de trabalho, a gente já tem um pensamento médio e longo prazo impactado pela base que vocês atendem. Perfeito. Pode falar, Não, é muito interessante isso. Eu estou curiosa também para saber se nesse processo da startup ligada à educação financeira para crianças de vocês, a figura do investidor se comporta da mesma maneira que qualquer outro startup ou também teve diferenças no processo? Teve diferenças, né? Eu me preparei para abrir essa startup, né? Porque como eu vim 17 anos de mercado financeiro e trabalhava com fluxo de caixa, eu quis preparar um produto onde eu testei 2 anos, visita a criança, visita diretor de banco, especialista financeiro que tem certificado. Hoje eu identifico que a gente tem uma startup formada por um tripé: pedagogos renomados, financeiros e pessoas que entendem de gamificação, para que deixe de uma forma atrativa. Então, todo esse teste foi preparado e eu tive pequenos investidores que trocam para o trabalho. Então, tem um ex-presidente do Mackenzie, que é nosso conselheiro, pessoas renomadas do varejo para que contribuem. Então, a gente não precisou abrir capital e atingir o break-even nos 2 setores. E agora sim, a gente está conversando com alguns fundos para escalar para o país e também internacionalmente. Hoje só Sudeste, em específico? Não, hoje o Brasil inteiro. O Brasil inteiro já é atendido. Exato. E de que forma foi desenvolvida a tecnologia da startup? Um software, como as pessoas podem se conectar ao serviço? Tem de 2 formas, né? A gente atua no B2B, né, que é com escolas, fundações, que aí a contratação por meio da escola, que privada, ou uma secretaria, ou uma instituição social, que a gente atende e é um fim pedagógico, eles se interessam muito porque geram valor de marca e para a sociedade. E B2C, onde ou alguma empresa também contrata para o seu colaborador, ou o próprio pai contrata o produto para a criança. Né? Hoje no varejo a gente só tem o dos pequenos, mas esse ano estamos lançando o produto que tem nas escolas, que é diferente um do outro, que é o do pré-adolescente e o metaverso para adulto. E para levar para o varejo, alguma demanda específica que você observou e por isso essa questão que está sendo levada, como você observou a necessidade também? Diversas demandas, porque quando o pai contrata para ajudar para o filho,
fica uma ponta solta, porque a discussão entre o pai e a família, até independente se a criança ela é cuidada pela avó, por um tio ou por algum responsável, ele acompanha um relatório de performance com uma inteligência artificial a cada clique da criança e o pai é monitorado, mas o pai também tem um gargalo, né? Porque ele não teve isso quando criança. A educação financeira está sendo fundada no Brasil e a gente está fazendo um papel importante para trazer para a família. Então, com o metaverso, que não precisa de óculos, é uma barreira que até hoje eu vi só a gente que criou isso e funciona em qualquer tablet, qualquer celular simples, para que todas as classes tenham esse atendimento. O pai e a criança podem ter a mesma discussão, a mãe, seja a mãe solteira, a mãe casada, a família, o avô, a avó. Quem for pode discutir com a criança e são aprendizados que se conectam. E assim, é que a gente pensa sempre em metaverso, o uso realmente desse óculos. Como assim não tem óculos e é possível você se sentir com essa experiência nessa imersão? Exato. Se em algum momento, por exemplo, na escola, ele quiser alugar o óculos para ter um ambiente ali de 4D, ele pode, mas não necessariamente, porque a gente percebeu essa dor. Mas eu preciso ter óculos. Não precisa. A gente faz um 4D, personaliza a fachada da instituição ou no próprio varejo que a gente vai lançar. Ele vai estar dentro do ambiente simulando a vida real, ele vai abrir a startup dele, vai ser presidente do FED, ele vai cuidar das finanças, organizar o que é gasto fixo, variável, e não necessariamente vai precisar de um óculos, porque é um ambiente gamificado, como se fosse um game 3D, mas que ele está dentro daquela realidade. São valores reais. Então, quando você simula a vida real, o impacto é muito maior. Que bacana, e o impacto realmente em cadeia, e você vê que é não só a base da criança, do adolescente, mas também dos próprios pais, que são exemplos, que são princípios que são passados para essas gerações, né, Eduardo? Exato, e são assuntos que estão no cotidiano, como você está colocando. Sim. Então, desde uma questão de uma compra impulsiva, de uma compra não consciente, o que é a necessidade hoje? Eu primeiro preciso pagar a luz, a conta de gás, o celular, e depois sim, eu posso ter o meu desejo, não é errado consumir. Sim. Você pode. E também desde uma questão técnica. Tudo bem, sobrou um dinheiro no final do mês. É difícil, às vezes a realidade do brasileiro é muito difícil, mas conseguir poupar 10%. E eu mesmo, na minha carreira, conheci pessoas que ganhavam um salário mínimo que aos 60 anos tinham uma renda. E como elas faziam? Elas criaram uma disciplina como escovar de dente. E aí a plataforma ensina de uma forma lúdica. Você pode aplicar no CDB, não existe só a poupança, você pode aplicar no Tesouro Direto. A gente começa com investimentos tranquilos e depois vai avançando conforme ele avança no módulo. Como vocês lidam com a ponta dos professores, daqueles que vão ser orientadores desse sistema? Ótima pergunta. O professor é o primeiro beneficiado. Eu sempre tive isso claro na minha mente. O principal é a criança e o terceiro são os pais que vão colher esse fruto, que a criança vai gerir melhor as finanças. Por que eu falo que o professor é o primeiro beneficiado? Porque a gente fez todo o material de suporte com 60 pedagogos, desde escolas particulares até autores da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que entendem o linguajar da criança, para que facilite a vida do professor, porque existe um gargalo no público adulto, até porque nós não tivemos educação financeira na base, explicando o que cada conceito, o que é demanda e oferta, o que é inflação, que aula que está, explicando o porquê daquele conceito, como aplicar dentro de aula, interdisciplinar, usando outras matérias, matemática e ciências humanas, medindo a performance de como o professor está indo junto com os alunos. Então o diretor da escola pode cruzar a performance das unidades e também com cartilhas do professor que com um suporte de 24 horas. Ou seja, um produto completo para deixar o professor seguro, para que a aula, ele que sabe lecionar, seja só um facilitador para o ambiente que ele vive. Agora, Eduardo, a gente tem dois desafios a observar esse cenário. Não só a educação financeira, que vocês já lidam muito bem com a passagem dessa informação, desse conhecimento, mas também o próprio ensino EAD, que veio com muita força, principalmente no pós-pandemia, e muitos, até orientadores ou alunos, ficaram meio que assim, não sei como lidar com essa plataforma, não me identifico tanto remotamente, ou seja, até o formato também do trabalho, do estudo foi impactado. Qual o desafio de você implementar uma disciplina ou um ensinamento EAD, ainda falando de financeiro, porque também é um outro desafio para muita gente aprender? Existe um desafio de uma barreira de crenças, eu diria, né? E isso está sendo quebrado rapidamente, né? Porque a nova geração está acostumada com tecnologia. Então, como é muito mais do que uma gamificação, tem todo um manual, um relatório e tem os EADs explicando, os professores mesmo estão fazendo cursos online. Então, eles mesmos estão falando, não, isso facilita a minha vida. Um outro ponto importante, a plataforma ela é híbrida. Então, ou seja, ela pode ser feita em casa, o professor libera quando ele quiser, quantas aulas ele quiser, então o aluno não avança sem a permissão do professor, é uma outra inteligência nossa, e depois ele volta e discute no ambiente escolar. Então, tanto para os pequenos, que ele pode discutir dentro do ambiente que está se iniciando e ele precisa desse monitoramento melhor pela faixa etária que se encaixa,
os maiores têm essa liberdade. Então você quebra, porque você não necessariamente precisa ficar monitorando. Se tiver uma barreira de internet, a plataforma salva, na hora que voltar ele retoma o assunto. Então você otimiza a grade horária, quebra essa barreira de internet, de etc., porque a plataforma sempre salva, e você também facilita a vida do professor. Sim, ai, que bacana ouvir isso. É muito importante a gente ver como a vida do professor realmente flui com esses novos desafios que a tecnologia trouxe, principalmente lá atrás, e segue trazendo com a evolução toda. A gente tem ChatGPT, a gente tem inteligência artificial, que hoje também está dominando muito do que a gente vive, não é, Eduardo? Não, exatamente. E só complementando sobre o professor, a vida do professor, muita gente não sabe. Eu tenho muitos amigos professores porque eles ajudaram a montar a plataforma. Como eles são os primeiros beneficiados, porque foi fundamental de ser disso. Tem até uma diretora de escola que falou assim, que vocês têm expertise em finanças é indiscutível, Edu, mas o mais legal é que vocês tiveram a humildade de escutar quem está no ambiente ali educacional. E o professor, a vida do professor, muita gente não sabe, do coordenador, é muito dinâmica. Ele tem que fazer um pré-aula, fazer um monitoramento, tem que lidar com conflitos que não tem a ver só com a educação, porque a criança traz diversos problemas e o professor é um herói, vamos dizer assim, porque ele tem diversas formas. Então, quando você facilita a vida dele, você acaba produzindo mais. E sobre o ChatGPT, que a gente está investindo no metaverso para ensinar a educação financeira, especificamente disso, ele também vem para facilitar, porque a tecnologia é um caminho sem volta. Então, você trazer, e ele pode ser inclusivo, por exemplo, o nosso tem comando de voz. Então, pessoas que não enxergam podem aprender. Então, a tecnologia, se bem usada, ela pode ser saudável e inclusiva. É interessante isso que você fala, porque a gente fala de diversidade e inclusão cada vez mais no mercado e nada também como a base, não só educacional, financeira, mas também de convivência, que são as soft skills, que muito se fala, sejam desenvolvidas pensando também num todo, né? Respeitar as diferenças, respeitar os limites que cada um tem e assim a gente criar uma cadeia aí de impacto positivo, tanto para aquele que precisa quanto para aquele que está lá disponível para passar esse conhecimento. Perfeito. E como você tocou num ponto, a gente fala tanto de diversidade, mas como pôr na prática? Trazendo ferramentas que realmente ajudam todos. Né? Seja numa forma de você fazer uma libra ali para quem não fala, quem não escuta, mas também aquela pessoa que não vê ou aquele que tenha, às vezes, algum tipo de deficiência. E que possa otimizar e ter acesso àquela ferramenta. E também o próprio assunto educação financeira e empreendedorismo, ele já é um aspecto social. Né? Então, dentro do ESG, dos 17 pilares, a gente cobre 8, erradicação de pobreza, equidade, e entre outros. Porque uma vez que você ensina que aquele gasto ele pode ser de uma forma inteligente, amanhã ele vai ter dinheiro para um plano de saúde, ele vai ter para um remédio, ele vai conseguir ter menos conflitos familiares e sociais. Interessante isso do ESG, eu quero ouvir mais a respeito desses pilares, dessas métricas, mas agora um rápido intervalo, você que está acompanhando o canal Empreender, fica por aqui, na volta, tudo isso e muito mais no Startupeiros de hoje com a Eduarda, já. Estamos de volta e o Eduardo que conta aqui sobre a B25, a startup no mercado ligado diretamente à educação financeira, principalmente para a base, que são crianças, adolescentes e também adultos, por que não, né, Eduardo? Nunca é tarde para aprender. Fiquei curiosa, no bloco anterior você falou sobre as métricas ESG também dentro do negócio e dentro desse hub, desse mercado. Qual a sua análise ou o seu olhar mais apurado a respeito das importâncias das métricas de sustentabilidade, também social e governança? É fundamental. Né? Eu coloco na apresentação que a educação financeira não é uma caixinha isolada. Ela está quase 24 horas do nosso dia. Então, a gente fala sobre economia social, a criança doa para um orfanato, ela ganha uma nota azul brilhante, o dinheiro circula na economia, foi tudo pensado. Por isso que o produto, ele não só foi um sucesso entre as crianças e renovou todas as parcerias no primeiro ano, mas também porque ele traz um aspecto humanitário. Tá? Outra coisa que a gente fala da economia circular, o desperdício de alimento, então ele vira gestor de uma fábrica sustentável e que ali não é só um impacto na natureza, mas também se ele pôr o lixo no cesto correto, como ele aprende em todas as escolas, esse dinheiro vai voltar para ele de uma forma direta e indireta. Então, tanto na governança de ser ético ali na hora dele empreender dentro da plataforma, como também nos hábitos também da vida privada dele, porque eu digo que a educação financeira começa com você.
Sim. Então, ontem eu usei uma frase assim, a gente fala tanto de ESG, mas o ESG, primeiro, você pratica o ESG na sua vida pessoal? E aí sim você consegue praticar na vida profissional. Não, com certeza. Essa questão também da preocupação com os recursos naturais, com o reuso, com o consumo consciente, com a economia circular, tudo isso a criança sabendo e colocando em prática desde a sua infância, obviamente que impacta as passagens para as fases, né, de adolescência, vida adulta, pessoas mais velhas, idosas mesmo. Tipo, a gente tem muitas gerações conversando, como nunca se viu. Então, como você realmente ter um lifelong learning, que chamam, né? Aprendizado contínuo para disseminar esse tipo de cultura, né? Sim, e é muito importante, né? Porque são temas atuais e que as gerações discutem. E essa geração nova, aí fica um elogio, eles estão muito engajados em trazer algo para a sociedade. Legal. E quando você traz de forma lúdica, onde ele pode ser responsável em mudar, não importa se é um ato simples, mas é do ato simples pequeno que vira o ato grande. Então, se a gente fizer o nosso papel e essa geração ali dentro da plataforma, mas também dentro da realidade, conseguir reproduzir isso, a gente vai colher muito mais frutos. Você consegue desmistificar muita coisa, você consegue ter uma linguagem própria que é mais clara, que dá para entender, né, muito de forma direta o que é conversado. Exato. Não existe mais, você dá rodeios. Você Exato. fala diretamente, você Exato. tem uma comunicação muito mais clara e eficiente, né, sem problemas. E os jovens têm cada vez mais isso no DNA, né? Exato. Eu sempre pensei assim, né? Um dos objetivos da plataforma é ação e consequência. Então, é direto ao ponto. Você é gestor de uma fábrica sustentável, você tem que poupar o lixo e conscientizar os funcionários. Qual a melhor forma? Fazer uma palestra, distribuir um panfleto. Então, direto ao ponto e se aquilo ali não for feito, qual é o impacto positivo ou negativo? Então, essa ação e consequência da realidade, simulando isso, facilita a vida do jovem e ele entende que aquilo ali faz sentido. Ai, que bom. E cada vez mais que faça sentido para os jovens e demais que façam parte do dia a dia, que façam parte da vida, né, familiar ou de amizade, enfim, os núcleos que a gente tem. Agora, por falar em núcleos ou agora diferenças regionais também pelo Brasil, a gente sabe que são muitas e você falou que vocês atendem o Brasil inteiro. Eu gostaria de te ouvir. Tem uma outra região que mais se destaca por absorver de forma melhor o que vocês passam, tem mais desafios por conta de acessos também a meios remotos? Como é que a gente analisa o Brasil nesse sentido? Agora eu falo até com convicção, na verdade, todas as regiões elas têm um impacto positivo quando entra a plataforma. Elas sobem de degrau, mas como você explora ela, depende de quem está por trás, né? Eu brinco que eu sou uma calculadora HP. Hoje a calculadora HP, para quem não usa, ela tem muitas funções dentro. Então a soma e a subtração ela faz bem feito, mas você pode usar a seu favor. Como eu citei, da matemática, ciências humanas, geografia, economia social, comportamental, socioemocional, empreendedorismo. Por que eu estou falando isso? E aí, em diferentes regiões, você tem uma cultura mais avançada de como poupar ou de como você lidar com finanças. E às vezes não tem a ver com a região, tem a ver com a cultura da instituição. E nós que produzimos, os pedagogos, tivemos o cuidado para ser para todas as classes sociais, tanto que a gente atende desde uma escola AAA renomada no país até uma instituição social carente, que às vezes não tem nem estrutura de informática, mas que com força de vontade ela foi lá e fez acontecer e mudou o patamar da instituição. Exemplo claro disso, a gente tomou um cuidado de, na hora de planejar o sonho, pôr um sonho acessível da criança, um parque aquático. Não pôr uma Disneylândia nem um boliche, para que todas as crianças tenham aquele sonho acessível, para que todo mundo possa entender que a educação financeira não tem a ver com ser rico, tem a ver com expectativa versus realidade, que você pode alcançar lá desde com a sua força de vontade. Lógico, se você investir na sua educação, como a plataforma propõe, melhor você vai ser beneficiado por isso no futuro. Segundo ponto, as questões, a gente põe cenários do campo, cenários do sertão do Brasil, os cenários que estão a plataforma por trás são detalhes que fazem a diferença, são sociais, são cenários do dia a dia, desde o urbanismo numa cidade grande até do interior, onde ele vai lá pesquisar, construir uma bomba d'água na fazenda. Então, tanto no linguajar, que a gente se preocupou de usar um linguajar lúdico para qualquer classe social, quanto no mecanismo para que aquilo ali ele fala assim, não, isso aqui eu vivo no dia a dia. Então a gente tem testemunhos já que saiu lá da Bahia, de Salvador e de São Paulo. Então essa preocupação, por isso que demorou 2 anos para ser feito cada bloco de produto, foi a principal que eu tive, de que todas as crianças pudessem ter esse benefício. E graças a Deus hoje a gente conseguiu romper a barreira tanto no público quanto no privado. Ai, que bom, parabéns. Agora, com relação ao desafio também da conectividade no Brasil, a gente sabe da implementação do 5G, que também não ainda é uma
realidade geral. A gente tem algumas áreas remotas, principalmente extremo norte do Brasil, tipo Amazonas e tal, que ainda tem suas dificuldades, até porque a gente fala de uma população ribeirinha, ou seja, os desafios mesmo de diferenças regionais que a gente citou na questão anterior. Mas como olhar para a conectividade e ver ela como uma aliada ou ainda como algo que precisa de mecânica fina, ajuste fino para conseguir viabilizar cada vez mais esse acesso? Acho que muito pontual e perfeita a sua pergunta. A conectividade é útil ao agradável. Né? Hoje a gente consegue romper barreiras, como citei, o de inverso, que é o metaverso único, que a gente não precisa de óculos, a gente faz a nossa parte, salva na nuvem por causa da internet, a gente consegue romper, só não põe quem não quer. Mas mesmo assim, se você tiver uma conectividade melhor, flui melhor a aula, flui melhor o local. Então, tem até um projeto que a gente está desenvolvendo, uma parceria, em que ele desenvolve a conectividade do município. Às vezes tem uma empresa que foca no SG que está ajudando também a participar, para que não só na educação financeira, mas para outras coisas que envolvem tecnologia, facilite o município. Então, quanto mais se investir em conectividade, mais acesso as pessoas vão ter, principalmente aqueles que têm menos recursos. Então é fundamental, não adianta você ter uma ferramenta muito boa se a conectividade ela não potencializar ela. Sim. A gente faz da nossa parte, quebra as barreiras, mas se puder melhorar, por que não? E a Lei Geral de Proteção de Dados, existe alguma coisa relacionada? Acho que total, né? Ainda mais para se falar de menores. Perfeito. A principal preocupação foram 3. Primeiro, de atingir todas as classes. Segundo, de trazer um conteúdo extremamente qualitativo e a segurança da informação. Né? O próprio metaverso já está aderente à ISO 27000, a gente não pega nenhum dado sensível, a gente se preocupa, toda a informação, a escola, no caso do B2B, ela que fornece os dados dos alunos, a gente não usa, tem um relatório macro para fornecer para a escola, para ajudar a escola. Então, essa ideia de proteger os dados num ambiente seguro, numa nuvem, é fundamental para que ele entenda que ali o propósito é só educar. E cada vez mais né? Então, a gente está investindo não só entendendo a nossa LGPD que iniciou agora, mas também em países que estão desenvolvidos. Então, essa pesquisa fora do país foi justamente para estar já aderente às políticas internacionais. Legal. Essa pesquisa e também esse olhar para fora leva a gente a ter alguma referência mais forte, algum país que já está muito na frente com relação à educação nesse esquema que vocês desenvolveram dentro da startup? Sim. O mercado europeu, né, ele já está mais avançado, então a gente olha muito lá no Reino Unido, próprio Portugal, que também está avançando, e a gente pesquisou como que eles protegem esses dados. E já trouxe para o Brasil, independente da lei estar forçando ou não. Sim. Então, até por causa da consciência de que aquilo ali é um dado importante para que o pai se sinta seguro que aqui o objetivo é educar. Sim. E eu acho que cada vez mais, também um outro ponto, você não me perguntou, mas tem a ver com a LGPD, as empresas estão se falando, conectando APIs. Então, né, a gente também se preocupa na hora de fornecer uma API de não compartilhar nenhum dado sensível. Sim. E sim em prol da educação. Eduardo, é possível já sentir como essa galera nova está olhando para o mercado? Tipo, empreendedorismo a gente sabe que é uma força brasileira sem tamanho e que contribui muito positivamente para os números da empregabilidade. Tipo, você ser CEO da sua própria vida. Muitos jovens estão buscando esse aprendizado também tecnológico com esse fim? Sim, exatamente. Eu ontem estava numa reunião com 2 fintechs, né? Eu ainda sou semi-jovem, tenho 36 anos, mas a geração nova de 20 e poucos anos, eles querem realmente produzir, ser autônomo, ser um microempreendedor e etc. E a tecnologia mostra que é possível, só que ela mostra de uma forma responsável, né? Porque às vezes o jovem se frustra porque não deu certo, quebrou. Então a gente mostra que se preparando é possível. E se der errado, você pode subir, crescer novamente, né? 90% das empresas elas têm problema em algum momento e às vezes quebram e existe vida após isso. A plataforma serve para mitigar porque ela simula a vida real, ele aumenta a chance de sucesso, simula a vida pessoal da PJ e de outros cenários para que ele mostre, para que esse jovem ele possa ser autônomo, mas com a devida responsabilidade. Isso é muito importante, porque não só a orientação para investimentos, mas também a como administrar, como, sei lá, pagar o enquadramento MEI, essas questões, Exato. né? Como não misturar a conta PJ com a pessoa física, uma coisa, o Prolabore, que é o salário na PJ, não misturar com o capital de giro. São detalhes que fazem a empresa quebrar, que a plataforma se propõe. Então, são pequenas instruções que fazem toda a diferença no sucesso. Com certeza fazem mesmo. São os detalhes que não são meros, exato, que a gente observa que no final faz a diferença sim. Visão de médio e longo prazo, dentro ainda dessas expectativas todas que você traz até aqui, só crescimento? Só crescimento, né? Tanto no mercado nacional, que é o país onde eu nasci, eu quero deixar um legado,
e até porque tem um aspecto muito forte do ESG, como a gente falou, mas quanto também internacional, porque isso é uma dor mundial. Antes de a gente finalizar, gostaria de te ouvir também com dicas profissionais e também sua mensagem final. Fica à vontade para esse espaço que é seu aqui. Eu acho que a resiliência, se você vê essa palavra e foco, todos os empreendedores falam disso. Eu acho que qualquer jovem que hoje eu tenho acesso, nunca desista. Não estou nem falando da minha empresa. Eu acho que se você resistir, se o propósito for bom, vai dar certo. Tá? E um outro ponto, né? A nossa missão é trazer uma vida mais qualitativa, né? Porque hoje tem uma pesquisa que 80% dos problemas, quando adulto, vem de finanças. É um divórcio, é um conflito familiar, é uma má gestão e etc. E quando você investe na base, no seu filho, e você, escola, entende que isso é uma dor, isso a sociedade colhe o fruto e você vai colher de forma direta ou indireta, como eu disse lá atrás. E que mais frutos sejam colhidos e que a gente tenha cada vez mais prosperidade com as novas gerações, com as gerações mais experientes. Enfim, muito obrigada por suas contribuições aqui. Foi ótimo conhecer o trabalho de vocês. Conte sempre com os startupeiros e até a próxima. Obrigado, eu agradeço. Obrigada, Eduardo. E para você também que nos acompanha, lembro sempre que o programa fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.